Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19h. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Gentileza, Luiz, suba até o altar, hoje o pregador é ele, que o Senhor fale aos nossos corações através da vida do Luiz, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eita glória. Você já puxa, já sai na palavra. Deus está nesse negócio. Irmãos, que prazer estar de novo aqui. Não é clichê, é um prazer mesmo. A gente que é crente, nossa, faltar um culto no final de semana às vezes é ruim demais, é a morte, né? Não faltei não, mas tava com saudade de vir. Hoje pela manhã a gente fez aqui a escola bíblica dominical, foi muito bom, né? Nossa, meio-dia. Meio-dia e tal. É, até 11 horas da manhã. Hoje, Mateus saiu de prova, não me deixa mentir. Foi muito bênção, obrigado, irmão. Dei meu melhor ali no louvor ali. A garganta fica daquele jeito. Eu costumo passar os horários da minha pregação, irmão, então vocês por aí. O Breno sabe, coitado, sabe e me chama às vezes. Pergunta até que hora que eu posso ir, né, Breno? Mas hoje de manhã a gente na escola bíblica, irmãos, qual que foi o tema, pastor? Foi sobre o inferno, o que acontece depois... o que acontece com as almas depois que elas morrem. E aí o pastor leu o título. No título já abriu a discussão, a gente já começou, nem conseguiu ler os textos. Ficou até meio-dia. Até meio-dia debatendo aí várias coisas profundas, cabeludas, né? E foi muito bênção mesmo. E uma das coisas que foi mencionada, a questão das dinâmicas da sociedade hoje, que influenciam a igreja de certa forma. Eu quero falar um pouquinho hoje aqui sobre a vontade de Deus e pegar esse gancho já de hoje de manhã, né? Uma das coisas que nós falamos foi sobre... Nossa. Quão difícil é, irmãos, nós entendermos... Estou mudando os termos aqui, os irmãos vão perceber que eu estou mudando, mas quão difícil é, às vezes, a gente entender a vontade de Deus, sabe? No meio dos crentes, muitas vezes, a gente se pergunta, né? O que é a vontade de Deus? Quero fazer a vontade de Deus, quero orar para fazer a vontade de Deus, sabe? E investe tempo em oração. Senhor, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade para mim? O que eu preciso fazer? É possível percebermos a vontade de Deus nas coisas criadas quando a gente analisa o propósito dessas coisas. Por exemplo, eu perguntei ao pastor hoje cedo, durante esses tempos de discussão aí, para que esse copo foi criado? E ele respondeu muito bem, né? Por água, bebidas e sanar a boca das pessoas, a sede das pessoas, né? E a verdade é, irmãos, que as coisas criadas, elas têm um propósito. Esse contrabaixo aqui foi criado para ser tocado. O ventre de uma mulher foi criado para receber o espermatozoide do homem e gerar filhos, né? Mesmo que a sociedade tenha pregado o contrário disso, são de muitas coisas, né? Eu tomei cuidado o máximo possível para falar sobre isso, porque a minha intenção não é machucá-los, tá? Embora a palavra de Deus tenha o objetivo de ferir o nosso coração. Mas a gente sabe que todo o movimento tecnológico na história da humanidade, a revolução industrial, todas essas coisas, elas têm criado estilos de vida diferentes que muitas vezes afetam a nossa vida, o nosso comportamento cristão. Por exemplo, eu peguei esse exemplo das mulheres. Hoje nós temos visto uma força muito impulsionadora das mulheres no mercado de trabalho, e serem líderes, e viverem vidas carreiristas, e crescer, e ganhar dinheiro. Entretanto, Deus colocou um ventre em você para você gerar filhos. Isso é uma coisa que hoje em dia é quase pecado falar. Sabe, eu mencionei hoje cedo que é mais importante
na visão espiritual, Susana Wesley, que foi a mãe de John Wesley, para quem não conhece, fica aí o dever de casa, grande homem de Deus, pai da igreja metodista, ganhou muitas almas. Mais importante, é uma mulher que gerou um homem desse, que teve um impacto mundial no que diz respeito ao evangelho, do que uma cientista da NASA, que ganha lá seus milhões de reais por mês ou por ano. Sabe, Deus ele quer que nós fluamos dentro daquele propósito que ele criou para nós. E muitas das vezes essa cultura, esses movimentos de eras, né, de séculos, eles vêm moldando a nossa realidade e afeta em nós a nossa percepção dos propósitos da nossa vida. E isso nos leva a sofrer muitas vezes. Porque às vezes eu tomo determinadas atitudes. Por exemplo, vamos pegar os homens. O homem ser o provedor. Quantos homens hoje querem dividir a conta com as mulheres? Né? Vão no restaurante, se não for para dividir a conta, eu nem vou. Né? O Enzo já está até cochichando no ouvido do Luiz Otávio ali, meu Deus. Então assim, sabe, homem, você foi chamado para arar a terra e prover, sustentar. Como que uma mulher ela vai ficar cuidando de filhos, educando filho, discipulando filho, se ela precisa trabalhar, ela precisa sustentar a casa? Junto disso, a gente tem todo um arranjo social também de inflação que pega o salário das pessoas, dificulta um só sustentar a casa. É uma luta hoje fluir nos nossos propósitos, naquilo que Deus nos destinou, naquilo que Deus nos direcionou. Sabe, irmãos, e falando sobre a vontade de Deus, a gente às vezes se perde, porque a gente fica, cara, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero agradar a Deus, sabe, eu quero cumprir aquilo que vai deixar o meu Senhor feliz. É tão bom quando o Saul me obedece, quando não obedece correndo aqui para lá e para cá, cara, sabe, eu fico me segurando ali. Mas quando o Filho de Deus obedece a Deus, ele fala simplesmente uma coisa: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, que eu tenho deleite na alma dele. Jesus não precisava passar por batismo. Ele foi, depois que ele fez isso, ele deu esse exemplo para nós, abriu os céus. A gente conhece os textos, né? E fala exatamente isso. Eis o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Quem não conhece a história de Davi, que tropeçava, pecava, se arrependia e não pecava mais aquele pecado? E Saul, que não fazia pecados tão graves aos nossos olhos, mas que Deus desprezou. Por quê? Porque ele era desobediente. Faz isso. Ah não, mas eu acho que isso aqui é melhor, eu acho que assim a gente vai chegar lá também, Senhor. Eu achei um outro jeito. Não, Senhor, dessa vez eu fiz assim diferente. Não, Saul, eu rejeitei. E quando Deus rejeita, às vezes, irmãos, parece que rejeitou, acabou ali. Saul ainda governou anos rejeitado. Sabe, é necessário a gente conseguir fazer essa mudança no nosso olhar para um olhar espiritual, e não apenas um olhar físico. Está dando certo fisicamente, parece que está tudo bem. Vamos ter sensibilidade espiritual para entender as coisas, a vontade de Deus, o que Deus quer. Às vezes parece loucura, sabe? Saul entra lá, mata todo mundo, mata Agag, faz tudo, Saul traz. E vem com uma falsa... Tem uma palavra, uma falsa... Ai, me fugiu a palavra. Uma falsa cristandade. Não, Samuel, nós não matamos os bois porque nós vamos sacrificar para o Senhor. Nós vamos sacrificar. O Senhor fala, olha, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque obedecer, irmãos, é um sacrifício na nossa carne. Você sacrifica a sua vontade quando você obedece. Você sacrifica o que eu acho. Não, Deus não quer saber o que você acha. Ele quer saber se você está disposto a seguir. Porque esse negócio de eu acho, Deus já teve um probleminha com isso aí. Quem já não ouviu a história de Satanás, né? Não acho que dá para fazer diferente. É um dos primeiros eu achos da Bíblia. Deus não quer o seu eu acho, Ele quer a sua obediência. Amém? Abra a Bíblia, por gentileza, Isaías 61. Isaías 61. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, obrigado por esse momento, Senhor.
de estarmos aqui, ouvindo um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, é direito dos meus irmãos, essa palavra é direito deles, Pai. A palavra do Senhor é bênção na vida daqueles que a praticam. Pai, que eles possam viver isso daqui, Senhor Deus. Que eles possam abraçar a palavra do Senhor e viver essa palavra, para que eles alcancem o resultado que o Senhor espera deles. Confronta, fala, Pai. Não tem problema se eles saírem daqui nervosos comigo, querendo me matar. Pega eles de jeito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Até aqui. Irmãos, quando a gente pergunta, Senhor, qual é a sua vontade? A vontade de Deus é essa. E principalmente porque Jesus manifestou exatamente isso. Um dos primeiros momentos que Jesus vai numa sinagoga pregar, ele vai ler esse texto aqui. Ele não lê tanto quanto eu li aqui, ele para em determinado momento. Mas a vontade de Deus é essa. Quando nós vemos Jesus curando um enfermo, essa é a vontade de Deus. Quando nós vemos Jesus expulsando um demônio, essa é a vontade de Deus. Pregando o arrependimento, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é muito clara. Mas Luiz, como que isso se aplica em minha vida? Sabe, como que eu consigo encaixar essa vontade de Deus na minha vida? Irmãos, é normal a gente ter dúvida em relação a essas coisas. João Batista também teve dúvidas no momento no ministério dele, né? Em determinado momento ele estava preso, estava na cadeia ali. Ia brincar igual Isaías. Tô brincando, Isaías. Ele estava preso. E aí ele mandou os discípulos dele lá perguntar, né? És tu mesmo? Vamos abrir aí, Mateus 11. Vamos ler. Acho que eu vou ler aqui atrás. Mateus 11, do 1 em diante. Chega pra cá aqui. Amém. É ansiedade, viu, irmãos? Isso é pecado. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções... Oh, perdão, falei errado. Mateus, é isso mesmo. Instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Irmãos, Jesus ele deu um tapa de luva em João Batista de certa forma. A João Batista até rodou lá na cadeia. Rodou no espírito. Porque quando perguntavam para João Batista quem ele era, se ele era o Messias ou não, ele respondia aquele povo com o livro de Isaías também. O livro de Isaías diz: voz do que clama no deserto. E ele disse que ele era essa voz. Jesus estava praticamente falando para João Batista: você não leu Isaías, não? Você que costumava responder para eles sobre Isaías, você não leu essa passagem aqui, não? Você não leu o capítulo 61 que diz que eu tenho que apregoar o ano aceitável do Senhor, dar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, curar, fazer acontecer? Sabe, João, eu sei que você está um pouco abalado por conta da circunstância, mas deixa eu te dizer uma coisa, do versículo 1 ao 2 de Isaías, do capítulo 61,
Vai levar quase 2000 anos e tal para eu voltar e fazer aquilo que você está esperando. João na cadeia esperava isso aqui, irmãos, ó. Isaías 61. Vamos lá. Versículo 5 e diante. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Ou seja, pessoas que iriam trabalhar por eles. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, na sua glória vos gloriareis. Depois vem o texto, né? A glória futura de Jerusalém. Então acho que eles estavam ali muito esperando. E tudo bem, irmãos. Eles eram perseguidos. Sabe, Roma estava em cima ali. Se não fizesse o que tinha que ser feito, o que Roma queria, era morto, irmãos. A crucificação não foi exclusiva de Jesus, não. Era exemplo. Era nos caminhos que as pessoas passavam, que eles crucificavam as pessoas, para dar exemplo. Então o negócio estava feio. E João, ele, de certa forma, ele falou, ih, cara, será que ele vai dar o golpe no finalzinho? Será que ele vai levantar a espada no final e falou, pronto, agora eu vou fazer a segunda parte do capítulo 61. Sabe, mas Jesus veio mostrar que, até aqui, calma, João, é necessário que eu faça essas coisas aqui primeiro. Essa é a vontade de Deus. Sabe, essa é a expectativa que Deus tinha em relação a Jesus, que o Pai tinha em relação a Jesus. E eu vou te contar uma coisa também, muito confrontadora. Essas palavras que eu trago, que às vezes eu tenho a oportunidade de ministrar, irmãos, são palavras que Deus me confronta contra a parede. E eu não vou ficar com isso só para mim, não. Essa é a expectativa de Deus a seu respeito, irmãos. Que você vá e pregue a palavra, que você vá e ore por enfermos. Ore por enfermos. Nossa, mas e se der errado? Ele vai falar um pouquinho disso aqui. Ele quer que você vá e expulse demônios. Deus espera isso de nós, irmãos. Deus, ele quer nos mover nesse sentido. Eu não sou missionário, você é missional. Aonde você está fazendo missões. Ou dando mau testemunho, não sei. Olhe para você mesmo agora aí. Então é necessário, irmãos, que nós venhamos entender isso. Abre em Atos, capítulo 1. Eu gosto de justificar o que eu estou falando com a Bíblia, para depois eles não falarem heresia. Quando o pastor ele me chama para pregar, eu brinco, né? Eu falo assim, pode deixar, vou parar umas heresias ali, mas é brincadeira. Eu gosto de usar a Bíblia para justificar o que eu estou falando. Deus não te chamou para você vir aqui tomar um banho aqui ou em outra igreja, igual você talvez já tenha se batizado, para você ficar sentadinho aí, engordando com a palavra de Deus. É para enviar novos trabalhadores, como o pastor falou, mas é para você ir, irmãos. É para você ir. Lá nos Estados Unidos eles estão numa onda de roubar lá, o Biden assinou lá uma lei lá de roubar até tantos dólares, os caras entram nas lojas, meu filho, e levam tudo. Cadê a voz do povo de Deus falando, roubar é pecado, você vai para o inferno? Cadê? Não, mas eu não posso ir porque eu quero ser um profissional bom, eu quero ser adorado, os meus planos. Sabe, irmãos? Acorda. Atos 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? Irmãos, eu acho que eles estavam com aquela ansiedade, né? Cadê esse reino messiânico, cara? Não vai acontecer esse negócio.
E Jesus morre, eles têm aquela frustração, e eu acho que não vai não. E ressuscita, acho que agora vai. Tá igual o Sidney, a gente vai morrer, a gente vai viver, né? Da era do gelo, aqueles que não sabem. E vai, não vai, e aí Jesus, como é que é? Ressuscitou, não, agora vai mesmo, agora ninguém vai pegar esse homem não. Já multiplicava pão, peixe, curava cego, fazia de tudo, agora nem morte segura, mas agora vai arrebentar com tudo. Entendi, é agora, né, Jesus? Jesus vai dar um tapa de luva neles. 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, ou seja, não é da conta de vocês quando que essas coisas vão acontecer, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vocês querem saber quando que vai ser o reino, quando que a gente vai fazer acontecer e tal? Quando que vocês vão governar junto comigo, vamos governar com Cristo? Tudo bem, só que isso não é da conta de vocês. Para vocês eu tenho algo para agora. Vocês vão receber o Espírito Santo para ser minhas testemunhas. E a Bíblia fala que os sinais, irmãos, eles vão seguir as testemunhas. Eu lembro de quando o pastor anunciava as conferências e tal. Até o jovem de hoje não é mais o jovem de antigamente. O pastor anunciava as conferências, acendia a luz, né? Acabou, o pastor subiu, uhul, é! Tão tímidos hoje em dia. O pastor desceu, uns ali, glória. Nem glória se ouve mais. Os jovens antigos, né? Ficou velho. Irmãos, sermos testemunhas do Senhor. Você é chamado para orar. Quando você está lá no seu serviço e ouve um cara falando: minha filha está doente. Irmão, é você mesmo. Não tem jeito, aquela situação. É você. É você. A causa de crente que vai dar uma voltinha no mundo, ou melhor, se desvia, é a paralisação. É o pensamento de: eu sirvo na igreja. Eu ponho o celular para gravar. Eu já sirvo. Eu levo água para o pregador. Eu já sirvo. Eu varro a igreja, eu lavo a igreja, eu faço alguma coisinha ali dentro do templo. E absorve tanto essa ideia que nem se vê mais como igreja. Não, a igreja é lá. Eu estou no meu serviço, mas eu não sou igreja não. Sabe? Aonde você está, você é luz. Você foi chamado para ser luz. Sabe, irmãos, quando tiver uma palavra de desespero, é você quem tem que ser ali a resposta de Deus. Se você parar, é questão de tempo para você virar. Porque, olha só, nós consumimos, irmãos. Nós temos sede e fome. Sede e fome. Aquele ditado é verdadeiro: o crente não bebe, mas come. E come, irmãos. Não só comida física. Consumimos de tudo. As redes sociais estão aí para provar. A gente consome dorama. Quem que consome dorama? Faz assim. Agora ninguém vai revelar, né? Aí, só 3. Deus vê, irmãos. A gente consome séries. Quem que consome série? Tá movendo mais aí, uns aí. A gente consome coisa errada. Quem que consome coisa errada? Tô brincando. Irmãos, a gente consome. Nós somos consumidores. Porque Deus, Ele quer que nós venhamos consumir a Cristo, irmãos. Que nós venhamos beber dessa água. Sabe? Se fartar e transbordar. Transbordar. Sabe? A gente vê a questão da fé, né? Como que é interessante. Tiago fala, a irmã mencionou isso aí hoje, eu olhei para ela e lembrei. Obrigado por você ter vindo. Tiago fala, olha, é necessário que a sua fé tenha um reflexo, que são as obras. Quando a gente pega aquelas pessoas que andam num comportamento contrário ao evangelho, os homossexuais, os travestis, toda essa turma do alfabeto, LGBTQIA+, sei lá o quê, eles têm mais fé, muitas vezes, na crença deles do que os cristãos. Os caras pegam dinheiro do trabalho, investem em cirurgia, investem hormônio no corpo, transforma tudo. Você olha na rua,
Você não sabe se é homem ou se é mulher. A fé deles, a obra deles, condiz com o pensamento deles. E a fé dos cristãos? Ai, não sei. Teve um sábado que eu vim pregar aqui, estava falando sobre mover, sobre oração, sobre curar. Saí, meu carro estava ali. Na hora que eu cheguei no carro, olhei para o lado uma senhora cega, que eu já tinha visto ela uns dias. Que teve um tempo, irmãos, que eu estava meio que virado no giraia. Eu via doente, eu ia lá e orava. E eu já tinha visto essa mulher quando eu comecei a fraquejar na fé, né? Aí eu já falei, eu sei, eu não vou orar não, Senhor. Eu não sei se é do Senhor. Não sei se o Senhor quer. Aí tá, e nesse dia eu vim aqui recente, né, Breno? Tem 2 sábados, mais ou menos. E eu, gente, vamos! Aí eu usei um testemunho do Luca Martini, né? Que ele fala que um dia, esse caso ele é fantástico. Que ele estava numa igrejinha lá e o mover estava pesado e tal. E ele falou, gente, vamos orar por cura agora. Quem está com algum problema, vem aqui na frente. Aí veio uma doninha tudo torta. Chegou com a cara assim. Aí ele falou, você quer que ora pelo quê, minha irmã? Minha senhora, ela, pelas minhas costas, tá doendo. Aí ele tá lá orando. E ela tá assim, amém, amém. Aí acabou a oração, né? Fiquei mover mesmo. Aí ele falou, mas por que você tá com o olho fechado? É porque eu não enxergo direito do olho. Não enxergo direito do olho. Aí ele pegou e falou, não, então vamos orar pelo olho também. Aí começou a orar. Para Deus curar o olho. A igreja inteira, aleluia, vai Senhor, não sei o que. Acabou aquele mover, ela abriu o olho e tá me enxergando. A igreja, glória a Deus, eu tô enxergando, mas com o olho fechado. Aí ele falou, mas esse outro olho aí? Ela, não, esse outro olho é furado, eu não enxergo dele, ele é um olho de vidro. Aí ele falou, não, vamos orar por esse olho também. E orou pelo olho de vidro. E no final da oração a mulher começou a enxergar pelo olho de vidro. Aí você fala truco. Eu vou mandar lá no grupo o vídeo do Luca Martini, do canal dele. Vocês vão acompanhar. Tem um dia da semana que ele separa, que chama, não sei se é infield, significa no campo. Que ele grava as operações dele andando na rua, orando pelas pessoas enfermas na rua e curando pessoas na rua. Deus curando através da vida dele. Na hora que ele falou isso aí, eu falei, é truco. Mas eu comecei a sede, né? Fui vendo mais que eu falei, esses infield, o que é isso aqui? Ele na rua com a câmera, um colega dele, ele orando por gente, aí a pessoa é curada na hora, eu tô com medo de você agora, hein? Falando para ele assim. Irmãos, vai. Você tem que ir, irmãos. Você tem que ir, porque você depende desse mover de Deus. Se você ficar parado, é perigoso você esfriar. Sabe? Então, irmãos, para nós Deus tem poder do Espírito Santo. Sabe? Quando a gente batiza, a gente recebe o Espírito Santo sobre nós. Recebe. Sabe, o Espírito Santo é um espírito de ousadia. Jesus crucificado, irmãos. Os discípulos, cascou fora. Depois que o Espírito Santo veio sobre eles, irmãos, os caras iam diante de imperador, apanhava, estava nem aí mais, não tinha mais medo. Nossa geração hoje tem medo de não ter dinheiro para ter filho. Ai, mas eu não vou ter dinheiro. Por que vocês são tão tímidos? Apertar um pouquinho mais, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Sabe, Deus quer de nós loucura, irmãos. Bagunça. Ele quer botar fogo, Jesus falou. Como eu queria que isso tudo já estivesse em chamas, irmãos. Ele quer que você vá para aquele serviço seu lá e Deus te usa lá, e ele fala, meu Deus, você curou uma pessoa que era PCD. Ela estava aqui porque ela era portadora de alguma doença assim, agora tem que demitir ela. Verá que é a bagunça. Por que você orou? Ela vai mandar você embora também. Você já vira para a mulher do RH e se você não largar essa pornografia, você vai para o inferno. E o bicho vai pegar, irmão. Sua vida vai virar de cabeça para baixo. Deus quer salvar, irmãos. Deus quer curar. Deus quer transformar. Amém? E é vocês. Sou eu também. Eu enfrento esses dilemas. Eu saí ali no carro, eu vi a senhora que eu já tinha visto ela um tempo atrás. E ela veio vindo perto de mim. Eu falei, meu Deus, que essa mulher tá vindo aqui. Eu tô atrasado, entendendo do carro. Eu vou embora. Deus vai trazer ela de novo, irmãos. Eu tô vendo. Ele persegue a gente. Mas fica vindo aí, falando essas coisas. E aí, Luiz?
Você vai ou não? Você vai ou não? Se você não for, eu vou usar outra pessoa. Wesley conta da última marcha para Jesus que Deus chamou ele para dar uma palavra para uma menina que estava triste no ônibus. Ele ficou meio indeciso. Estou te expondo aqui, mas não tem nada a ver, não. Aí ele ficou meio indeciso assim, vou, não vou. Aí ele viu outra pessoa indo e fazendo. Aí tem um testemunho do Guilherme. Put your hands up. Aí ele tá ali, ó. Ele falou, eu vi, isso é verdade. Testificou aí, ó. O Wesley falou, nossa, irmão, eu fiquei travado, eu não sei se eu ia. E aí foi outra pessoa e fez o Guilherme. É verdade, eu vi, eu tava ali. Sempre vai ter um crente também escondido, irmão. Agente de Deus vendo nas suas covardias. Sempre. E vai testificar na frente da igreja. Era pra você ter ido, né, varão? Você fala, nossa, você viu. Irmão, é tempo de ser testemunha de Jesus. Levando a palavra a todo povo, tribo e nação. As pessoas ainda estão doentes, irmãos, aprisionadas, enfermas. Isso tudo é oportunidade, gente. É oportunidade. Se o boi chega numa cidade que não tem salgado, irmão, o homem vai arregaçar. Vai falar que é eu. Você está doido. É oportunidade. Agora eu vou... Abre aí, Marcos. Vamos ver a oportunidade agora. Marcos 1:40. Estou fazendo devocional nesse livro, Deus está me revirando, irmãos. Você lê um versículo, é... Nossa, Deus, misericórdia. Estou partindo de um princípio, irmão, você está vivendo uma vida reta, né? Se estiver vivendo uma vida avacaiada, não vai dar. Vamos lá. Cura de um leproso. Marcos 1:40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. Irmão, esse leproso provavelmente, ele estava acompanhando Jesus, ele estava seguindo Jesus. Estava vendo ali o que estava acontecendo. E ali ele viu uma oportunidade de ser curado. E ele aproximou e falou, Senhor, se queres, podes me curar. Ele sabia que Jesus fazia. A dúvida dele era, Jesus quer ou não fazer? E só tem uma forma de saber. O não eu já tenho, né? E aí ele foi. Ele foi. E quando ele chega, 41, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Aí, irmãos, um crente provocativo que escreveu essa Bíblia minha aqui, colocou um quadro aqui para me arrebentar. Olha o que está escrito aqui. Jesus declara a sua disposição para curar os doentes. Alguns insistem que sempre devemos iniciar nossa prece de cura com se for da sua vontade, Senhor. Como alguém que começa uma frase com si pode ter uma fé positiva. Tudo bem, nós não oramos pela salvação começando com si, porque nós sabemos que é a vontade de Deus salvar. O leproso tinha certeza de que Jesus era capaz de curá-lo, mas não sabia ao certo se era a sua vontade. Entretanto, a resposta de Jesus selou a questão. Quero ser limpo. Se você tem dúvida hoje, se Deus quer fazer através da sua vida, está aqui a resposta. Quero. Tudo bem você ter dúvida, até hoje. Porque muitas vezes, irmãos, Deus não faz para quebrar quem nós somos. Porque às vezes a gente tem aquele pensamento de, será que Ele vai fazer? Então eu vou dar uma... Irmãos, Deus quer nos expor. Sem reservas em nós. Ele quer me expor ao máximo. Sabe, Ele quer me expor, Ele quer que eu venha ser esvaziado, irmãos. Ele quer que você se esvazie de quem você é, de que você achar que está na sua mão fazer alguma coisa. Sabe, você tem que continuar
continuar. Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Jesus falou: olha, segue aqui os procedimentos normais aqui, sabe? Porque se você fazer diferente vai dar problema. E o que o cara fez? Diferente. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Jesus tinha que pregar nas cidades, mas o povo abria a boca. Porque, irmão, é impossível você não falar quando Deus fala na sua vida, faz na sua vida, cara. Sabe, eu quero saber se esse homem leproso aqui, ele tem dúvida que Jesus cura. Se ele entrasse por essa porta aqui, e a gente perguntasse para ele: cara, Jesus cura, você acha que ele ia ter dúvida? Só que Deus, ele é provocativo, irmãos. Ele é igual eu com a Deise. Tem dia que a Deise está quieta, eu começo a cutucar. Cutucar a onça com uma vara curta. E aí ela vem: ó, você está me cutucando. Deus é assim, irmãos. Sabe por que Deus é assim? Ele vai falar para um casal de velhinhos assim: olha, eu vou dar um filho para vocês. Isso não é uma provocação, irmãos? Pensa você velho, não pode ter filho. E Deus fala: eu vou te dar um filho. E desse filho eu vou fazer uma grande nação. Eu acho que Abraão era doido, irmãos. Ele aceitava algumas coisas que Deus falava. Tem que ser meio doido para isso. Mas nós também somos. Deus, a provocação dele, fala para Moisés: olha, você vai ser a voz, a minha voz. Irmão, se tem uma voz que tem que ser ouvida nessa terra, é a voz de Deus. E Deus pega quem para falar através dele? Um gago. O que Moisés fala? Ah, Senhor, vocês vai dar não. Você escolheu a pessoa errada, cara. Você Irmãos, oi? Só os íntimos, irmãos. Só quem está à mesa entende. Irmãos, Deus é provocativo, Ele é assim. Sabe por quê? Porque o seu propósito está ligado com isso, com essa dificuldade sua. Você vê esse homem pregar hoje, ele está falando, Deus está abrindo o céu e entregando, irmãos. E ele tinha dificuldade na fala. Moisés, Abraão. Talvez você tenha uma enfermidade, alguma trava. É aí que Deus quer te usar, irmãos. É aí. Ele quer te confrontar. Mas Ele espera de você, irmãos, transformar a sua vida, para você fazer igual esse cara aqui. Sair divulgando, falando: olha, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Tem um amigo, que é amigo da Deise primeiro, vivia na escola quando eles eram adolescentes, porque Deus é bom, Deus faz, Deus cura, Deus não sei o que e tal. A Deise, gente, quem é esse cara aí que fica falando que Deus faz isso tudo? A Deise tinha vários problemas com Deus. E aquilo instigava ela, irmãos. Que Deus é esse? A Deise teve problema com paternidade, irmãos. O pai dela foi embora. Ela teve problema, então isso aí já afetou a percepção dela em relação a Deus nesse tempo. E que Deus é esse aí? Deise me falou que ela chegou a falar até assim: eu seria um Deus melhor, porque tem tanta injustiça. E olha só, esse falador foi usado para levar ela para a igreja. Deus quer impactar sua vida, irmãos, de uma forma que você vai falar para todo mundo. Ele quer pegar esse problema, transformar em solução e fazer você transbordar, irmãos, para alcançar pessoas assim. Esse leproso aqui deve que anunciou para um monte de outra gente, um monte de outro leproso: vai lá que dá certo, hein? Eu fui lá no culto desse tal de Jesus aí, vai dar certo. Já foi no culto do Nicodemos, passou uma arruda no cedo, não deu certo. Já foi em vários cultos aí da Judéia, não deu certo.
Vai lá nesse Jesus que vai dar certo, cara. Você lembra? Eu era leproso, olha aqui. E a fama de Jesus ia crescendo, e a fé ia crescendo. Um pouquinho mais à frente aí, capítulo 2, versículo 1. Isso aqui é muito engraçado. A gente estava no capítulo 1 e só o 2, só fazer 5 olhos. Marcos 2, 1. E alguns dias depois, olha só, já tinha acontecido isso aí, né? Entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Irmãos, e Jesus, vendo-lhes a fé. Qual fé que ele viu? Esse chegou falando paz do Senhor? Não. Chegaram falando eu sou cristão, eu sou judeu? Não. Ele viu a atitude deles em direção a ele. Vendo-lhes a atitude, vendo-lhes a fé. A obra, irmão, da sua fé, ela tem que ser evidenciada. É necessário evidência. Jesus era desse jeito, o homem da mão ressequida, vai, estica a mão aí, então, na frente. Jesus não se importava em incomodar, irmãos. Não se importava em incomodar. Nós temos que ser assim. Nós temos que ser incômodos em alguns lugares. Temos que ser expulsos de alguns lugares. Temos que falar a verdade. A verdade hoje, irmãos, ela não é convidada, sabe, para alguns lugares. A verdade é como uma pessoa nua num jantar de gala. Ela incomoda muito, irmãos. Muito. Abra sua boca, irmãos. Fale a verdade. Estenda sua mão, ore, pregue. Sabe, Deus quer fazer. Vai fazer por meio de quem? Os dons cessaram. Irmãos, é difícil. As teologias da vida aí, que travam mais ainda, engessam mais ainda. Sabe? Gente, vamos cooperar. Deus não quer alunos não, irmão. Vocês não vêm aqui para aprender do grego, do hebraico. É bênção. Vocês não vêm aqui para isso. Vocês são chamados para ir, irmãos. Para ir. Você não veio aqui aprender textos e segredos e mistérios. Você se arrependeu do seu pecado. Você aceitou Jesus, Ele te transformou. Agora vai. Vai. Lê a Bíblia. Enquanto você vai. Não é para você parar não, irmãos. Você tem que ir para outros chegar. Se você não for, não tem como outros virem. O Clésio falou hoje de manhã aqui. Na minha época, na igreja, quando eu converti, não tinha essa questão desse púlpito que ensina e tal. Eu falei, pois é, hoje ensina para vocês serem mestres. E o mestre, irmão, ele não é cheio para ele não, é para ensinar outros. Vocês estão ouvindo aqui para vocês ensinarem, para vocês irem. Mas eu sou tímido, então faz filho. Faz filho e ensina seus filhos. Não tem escolha. Mas eu não tenho dinheiro. Irmão, então você vai ter que dar um jeito. Você foi chamado para ir, para fazer. Eu não sei se você fez essa conta antes, mas agora que você está aqui, você vai ter que dar um jeito. Porque às vezes se você tiver muito filho, você ensina seus filhos. Sabe? Deus, Ele quer isso de nós. Ele quer que nós venhamos nos posicionar, irmãos, dessa forma. Nos posicionar. Ação. Ação. Comece a declarar, pedir para Deus: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor, Deus. Eu quero ser usado pelo Senhor dessa geração. Eu quero ser usado pelo Senhor no meu trabalho. Eu quero ser usado pelo Senhor na minha família. Eu quero ser usado pelo Senhor, Deus, com fulano, com Beltrano, com ciclano. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Quero ser impelido pelo Teu Espírito para ser usado pelo Senhor. Eu quero, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.
pregação do Luiz, eu não dou tema. Eu pedi o Luiz para pregar hoje porque ontem era um dia pesado para nós, de trabalho, né, de missões lá. Quando sempre eu tenho alguma coisa de trabalho missionário, alguma coisa para fazer, eu sempre coloco o irmão para pregar, para mim ficar com a cabeça livre. O que Deus está falando comigo hoje, aqui agora, é que Deus está fechando um ciclo, porque exatamente há 1 ano atrás nós estávamos começando a falar sobre Equibalo, sobre o Deus que envia, e o último culto antes da conferência anual que começa um novo tema, Deus traz uma palavra avisando: olha, eu estou reforçando aquilo que a gente começou há 1 ano atrás. Não foi planejado, irmão. Há 1 ano atrás, Deus estava falando com a gente a respeito de Equibalo, de ser enviado, de ser um missionário. E o Luiz traz essa palavra de Deus para nós, dizendo: olha, o propósito para vocês é esse envio, é ser, é fazer, é ser usado por Deus, é não ficar preocupado com as coisas da terra. Termina com essa música que foi a música tema da conferência do ano passado, Equibalo. Eu tenho plena convicção de que Deus está nesse lugar, irmão. Eu tenho plena convicção de que Deus está nos movendo, está nos usando, está nos direcionando, e você faz parte disso. A música que Deus queria, que Deus colocou no coração, né? É a que Ele queria. Curva sua cabeça. A missão não vai sair de nós. A palavra do Senhor não vai sair de nós. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela vida dos irmãos que serviram aqui nessa noite, pela vida do Luiz, do louvor. Obrigado por ter falado conosco. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos ser enviados pelo Senhor. Agradecemos porque sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor levantou homens e mulheres nesse ano, o ano todo. Pessoas começaram a pregar, pessoas começaram a evangelizar, pessoas começaram a servir ao Senhor. E nós oramos por uma igreja que viva assim todos os dias. Estamos de corações abertos para o que o Senhor vai fazer a partir de semana que vem nessa igreja. O nível de santidade do Senhor, o nível de busca pela Tua face, o nível em busca de agradar ao Senhor. Pai, nós agradecemos o Senhor. Nos ajuda. A missão não vai sair dos nossos corações, o envio não vai sair dos nossos corações, o trabalho missionário não vai sair dos nossos corações. Ser missional, ser um homem, uma mulher de Deus que honra ao Senhor, esse é o nosso chamado. Nós agradecemos o Senhor, Pai, por essa noite, e dizemos: Senhor Deus, eis-nos aqui, eis-me aqui, envia-nos, fala conosco, direciona-nos para a honra e glória do Seu nome. O Senhor é bom. O Senhor tem cuidado dessa igreja. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Gratos. Gratos, gratos, gratos. Obrigado. Obrigado, Pai. Queremos ser direcionados por Ti. Nos ensina a ser santos. Usa os pregadores semana que vem, Pai. Fala o nosso coração sobre santidade. Usa-nos, Deus. Usa-nos, Deus. Usa-nos, Deus. Soberano, Criador, Criador, Criador. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, estenda suas mãos aí, eu quero orar com você. Que Deus os abençoe. Senhor meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo: igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Estamos encerrados e até sexta-feira da conferência Santidade, vivendo na verdade aí, Jesus.